Estabilidade em dias instáveis. Estabilidade é solidez, firmeza. Mesmo naqueles dias que mudam, que variam, como nós vivemos. Nós não passamos um dia seguido do outro sem que haja grandes mudanças na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Sempre tem mudanças, porque nós estamos numa época pós-moderna ou pós-industrial e nós somos cobrados constantemente, surgem grandes expectativas sobre nós e nós mesmos estamos colocando grandes expectativas sobre nós mesmos. Nós somos as pessoas que investem cada vez mais em vida fitness, porque nós queremos cuidar da saúde, porque nós queremos render mais, porque nós queremos estar mais preparados para a área de trabalho, porque nós queremos ser melhores, cada vez melhores e ocupar melhores espaços. Isso tem sido cobrado de nós e nós nos adentramos com naturalidade nesse novo sistema. Só que muitas vezes essa correria vai gerando instabilidade dentro de nós. Porém, Deus tem para nós um caminho de estabilidade, mesmo que os dias sejam tão variáveis, mesmo que as coisas estejam mudando tão rapidamente. A palavra de Deus ela nos mostra no Salmo 91, que mesmo em dias instáveis, nós podemos desfrutar de estabilidade. Muitas vezes a gente não vai mudar a realidade. E o nosso primeiro impulso vai ser nos armar diante das circunstâncias, porque quando nós nos sentimos atacados, nós queremos nos proteger. A nossa primeira iniciativa é a defesa. Mas quando nós vivemos armados diante dos dias instáveis, nós nos tornamos presas para a influência do mal. Porém, eu quero te dizer que em Deus nós podemos viver uma vida de estabilidade. Por isso eu quero ler com você o Salmo 91, do 1 ao 16. Diz o seguinte: O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra do Senhor. Muitos usam esse texto bíblico com suas Bíblias abertas, crendo que esse seja um salmo que representa proteção e sorte. Porém, esse salmo, ele não tem poder nenhum. O que tem poder é o Deus do salmo. O Deus do salmo está aqui, ele é aquele que nos protege. O salmista declara que em Deus ele tem proteção. Em Deus ele tem o seu refúgio perfeito. Em Deus ele pode descansar, porque Deus é o seu esconderijo. Ele dá uma ideia de que ele está guardado em Deus. A vida dele está segura porque ele está guardado em Deus. Sempre antes de mencionar os perigos que nós somos sujeitos, nós estamos sujeitos, o salmista declara que o Senhor é o refúgio. É nele, é para ele
que eu corro. É para Deus. Em primeiro lugar, Deus nos provê uma estabilidade perfeita. Nisso nós podemos descansar, que não é uma estabilidade vulnerável, mas é perfeita. É algo que eu posso confiar, porque quando eu olho para Deus e eu deposito a minha confiança em Deus, Ele provê tudo aquilo que pode cuidar da minha vida, todas as necessidades da minha vida, porque Ele é o refúgio perfeito. Ele é perfeito, Ele nos dá uma estabilidade perfeita. Sabe por quê? Porque Ele está acima de tudo. Deus está acima de qualquer circunstância que você venha enfrentar, qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer pessoa que você pode imaginar está abaixo de Deus. Não existe ninguém acima de Deus. Sabe por quê? O salmista declara no verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo, aquele que está acima de tudo. No verso 9 ele ainda afirma novamente, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele declara com convicção, ele repete, porque quando nós dizemos, assim como o salmista diz, que Deus é Altíssimo, automaticamente nós estamos declarando e confiando que Deus está acima do problema que eu estou enfrentando. Deus está acima de tudo e Ele tem o controle de tudo e eu posso confiar. Pensa o que você quiser agora. Pensa e você vai ver que isso que você está enfrentando não foge do controle de Deus. Isso não foge. Toda pessoa, por mais importante, por mais imponente que seja, ela está abaixo de Deus. Cada situação, por mais injusta que seja, ela está abaixo de Deus. Cada enfermidade, por mais terrível que seja, está abaixo de Deus. Deus é Altíssimo. Deus é poderoso e quando nós entendemos esta verdade, nós entendemos que nele de fato nós estamos protegidos. Nele nós conseguimos a estabilidade perfeita, porque Deus quer nos colocar acima das circunstâncias, acima das coisas deste mundo que são coisas passageiras, que muitas vezes roubam a nossa paz. E nós passamos dias maquinando e reclamando e murmurando sobre tal situação. Mas o Deus Altíssimo está acima desse problema. Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo diz aqui? Que nós temos todas as bênçãos espirituais guardadas para nós, erguidas em Cristo, acima de tudo. Confiar em Deus é ser colocado acima de qualquer mal. Você, quando deposita a tua vida nas mãos de Deus, Ele te coloca acima de qualquer mal. Nós sempre procuramos um lugar seguro para estar. Nós buscamos estabilidade. Nós também buscamos sempre cuidar com muita atenção das coisas que são preciosas para nós, não é? Se você tem uma joia, você não vai deixá-la exposta em qualquer lugar, você vai guardar ela num lugar seguro, num cofre. Se você tem dinheiro, uma grande quantia de dinheiro, você não vai deixar sobre uma mesa num lugar público, você vai guardar esse dinheiro, talvez num banco. Você não vai sair fazendo leque com o salário do mês, andando na rua, mostrando para todo mundo que você está com o seu salário do mês na mão. Você vai deixar escondidinho. Uma mãe protege o seu filho no colo, porque ela sabe que aquele lugar é o lugar onde ele vai encontrar tudo que ele precisa, que é o amor da sua mãe. Ele vai ter proteção. Meu filho de 3 anos, hoje, indo para a escolinha dele, ele olhou para mim e falou assim: Dudu quer ir sozinho. Como assim quer ir sozinho, Dudu? Eu quero atravessar a rua sozinho. Mas você tem 3 anos. Falei assim: não, você é a minha criança e você vai no meu colo. Eu vou te proteger. Eu vejo que ele não tem a noção no perigo, que se ele atravessar a rua vai vir os carros, ou que alguém pode pegá-lo.
Mas eu sei que eu preciso cuidar dele, porque a vida dele é muito preciosa para mim, assim como a sua vida é muito preciosa para Deus. Talvez você não tenha a dimensão de quão preciosa é a sua vida e de quanto amor Deus tem por você. E sabe o que Deus quer fazer com você? Te pegar nos braços, assim como eu quero pegar o meu filho, para livrá-lo de todo mal, para protegê-lo de todo mal. Sabe? Pensa nisso. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, e o lugar mais seguro para você estar é nos braços de Deus. É ali que você está protegido. É ali, num lugar que você pode encontrar estabilidade na sua vida. O braço de Deus está te protegendo de todo e qualquer mal. Deus te suspende acima do mal. Ele levanta você acima do problema que você está enfrentando. Ele levanta você acima da dúvida que você tem. Ele levanta você acima do pecado. Ele levanta você acima da dor que você enfrenta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a dúvida, ela toma conta da nossa vida. E nós achamos que nós não somos capazes de vencer tal situação. Mas o convite de Deus, ele diz assim: vem aqui, meu filho. Eu te abraço e eu vou te colocar acima disso. Eu vou te colocar acima. Lembre-se disso. Deus é altíssimo. Deus está acima de tudo. E também ele nos dá estabilidade perfeita, porque ele é mais poderoso que tudo. Todo poder está nas mãos de Deus. Ele pode tudo. Não pensa que o milagre pelo qual você está orando é algo impossível para Deus, que é possível. Que nós temos um Deus poderoso, que Ele pode todas as coisas. Qualquer coisa, circunstância ou pessoa que você pensar é fraco, é frágil, perto do poder de Deus. O verso 1 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. E quando dizemos que Deus é o Todo-Poderoso, nós estamos afirmando que qualquer coisa está abaixo do poder dele. Que o problema que nós estamos enfrentando não é maior que o nosso Deus. Nós temos o Deus que tem o poder sobre toda e qualquer situação. Pensa. Não tem ninguém que é páreo para o nosso Deus. Não tem problema que é páreo para o nosso Deus. O salmista afirma que ele estava guardado em Deus, que ele estava descansando a sua vida no poder do Todo-Poderoso. 1 Pedro 1,5 diz assim: e a vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Vós sois guardados, essa palavra é dirigida a nós. Está encaminhada para nós que estamos aqui hoje. Vós sois guardados. Isso aqui indica ao sujeito, na voz passiva, que ele é protegido, que ele está sendo guardado. É uma afirmação clara, dizendo que em Deus nós estamos sendo cuidados. Nós estamos guardados. Ele mesmo, então, se encarrega de todas as providências para que nós sejamos protegidos. Quando nós entendemos que o nosso Deus tem todo o poder, então nós podemos descansar, sabendo que Ele vai tomar as providências para que o nosso problema seja resolvido. Ele está no controle de tudo. E é por isso que a palavra de Deus está cheia de afirmações para nós, que eu quero que você leia em voz alta comigo. Que você tome posse dessas palavras, porque olha só o que diz Romanos 1, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Também diz em 1 João 4,4: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ainda mais, 2 Reis 6,16 diz o seguinte: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os adversários. Essa é a palavra do Senhor, essa é a garantia. Nós precisamos nos dirigir pela voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós temos a vitória nas nossas mãos. O nosso caminho é um caminho de vitória. Não duvide, creia. Nós temos um Deus todo-poderoso. O frágil pequeno Davi,
Ele foi escolhido entre os mais belos, entre os mais fortes, mas ele ali era o que sobrou, que nem foi chamado para compor. A clã lá dos fortes, dos destaques da época. Estava lá cuidando das ovelhas, mas foi chamado o frágil para lutar uma grande batalha contra Davi. Ele era frágil, ele era pequeno, mas ele não era instável. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso estava com ele. Porque o Todo-Poderoso foi a força de Davi. E olha só o que é declarado em 1 Samuel 17:45. Davi respondeu a Golias. Olha só. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos que você afrontou. Essa declaração que nós temos, Davi frágil, mas ele não era instável, porque ele sabia o Deus que ele servia. Eu não vou aqui com as minhas armas, eu não vou aqui com a minha língua afiada, eu não vou aqui batendo o meu pé, eu não vou aqui para reclamar e para adquirir os meus direitos, eu vou em nome do Senhor. Eu vou na força do Senhor, porque nele está toda a minha confiança. Então, meus irmãos, nós precisamos nos desarmar da mania de querer ser o Deus das nossas vidas. Nós precisamos parar de querer resolver tudo sozinho. Nós precisamos parar de pensar que os nossos recursos são suficientes e que nós somos inteligentes o suficientes, que nós somos bonitos o suficientes, que nós somos espertos ou que temos dinheiro. Muitas pessoas acreditam tanto em si e deixam Deus de lado. O convite de Deus é para que a gente possa se desarmar, para que a gente possa viver a estabilidade perfeita. É remover toda a nossa autodefesa, para crer que Deus é aquele que está cuidando da nossa vida. Nós precisamos nos desarmar das nossas ansiedades, da voz afiada. Nós precisamos nos desarmar das nossas lanças, porque quem anda armado com lança, quem anda armado com dardos, são os gigantes Golias da existência. Mas Deus tem um convite para nós a sermos Davi, frágeis, porém revestidos do poder de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que vale a pena ser Davi, porque Davi sempre vence. Todos aqueles que deixam de viver na sua força para viver na dependência de Deus, vence. Porque nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. E não tem gigante nenhum que possa vencer o poder do nosso Deus. Talvez você esteja enfrentando gigantes na sua vida hoje. Talvez o gigante da mágoa, talvez o gigante da decepção, porque aconteceu algo que você não esperava, mas a decepção tomou conta da sua vida. Talvez você hoje esteja amargurado por falta de perdão. Talvez esteja enfrentando problemas conjugais, familiares. Talvez você queira a restauração de uma pessoa que você ama muito, mas essa pessoa tem se afundado no pecado. Talvez haja pessoas aqui hoje com relacionamentos quebrados. E o coração hoje está em pedaços. Talvez você esteja enfrentando o desemprego. Talvez você esteja enfrentando o gigante da crise financeira. Ou você está muito inseguro quanto ao futuro. Convite de Deus para você hoje. Confia no Todo-Poderoso. Ele vai te colocar acima de toda e qualquer circunstância. E com ele você é Davi. Mesmo frágil, ele vai te colocar acima de toda e qualquer circunstância. E nele você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque o Salmo 125:1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Você não vai ser abalado se você confiar no Senhor. Você vai permanecer. Porque vai vir a estabilidade, vai vir os dias que você vai ver que a situação toda coopera para que você se fragilize.
mas os dardos do inimigo não atacarão você, porque você não será abalado. Você é como o Monte Sião. E em segundo lugar, Deus provê uma estabilidade libertadora. Nós nos tornamos estáveis completamente, porque Deus nos livra. Nós somos libertos. Do que Deus nos livra? Deus nos livra de perigos ocultos. Tem coisas que têm acontecido que você não tem noção, porque são coisas que surgem de repente e você se encontra do nada machucado. São perigos que nos ferem e a gente não se dá conta. Quando a gente vê, a gente já se machucou. Quando a gente vê, já está doendo, já aconteceu. Porque são perigos que acontecem de forma oculta. Porém, Deus livra. Deus dá discernimento. E nós podemos ver que o salmista, ele detalhou uma série de áreas muito interessantes de que Deus o livrou, e é a promessa que nós temos. Veja só, versos 3 a 6. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele vai te livrar. E essa lista toda são listas de coisas ocultas. São coisas que acontecem, que surgem do nada e nós não nos damos conta que somos atacados por elas. Nós não percebemos, mas nós somos retalhados por esta listagem que o salmista declarou. São coisas que nós não enxergamos, mas você vai identificar claramente agora que isso é uma realidade. Sabe, aquele dia ou noite que tudo parece que está bem, tudo está ótimo. Daí, do nada, as coisas viram de ponta cabeça. Do nada, tudo muda. Gente, eu estava tão feliz hoje. Uma lata de tinta que caiu no chão acabou com o meu dia. Uma coisa mínima acabou com o dia. A gente pode traduzir isso com as armadilhas preparadas pelo maligno contra nós, que são os laços do passarinheiro. Esses laços do passarinheiro são os cenários do mal para que nós possamos cair. Deus nos livra. Deus nos livra também da peste perniciosa, que são os ataques do diabo. Ele nos livra de pensamentos negativos, que ele descreve aqui como terror noturno. Sabe quando você está com a cabeça ociosa? Quando você está ali sem fazer nada, meio preguiçoso, preguiçosa, e começa a vir pensamentos aterrorizantes à sua mente, pensamentos de depressão, pensamentos que te levam a pecar. Terror noturno. Mas quando nós entendemos a proteção do Deus Todo-Poderoso, quando nós vivemos essa estabilidade libertadora, Ele livra as nossas mentes para que nós não sejamos atacados pelo mal. Talvez você esteja sendo pego por perigos assim. Sabe por quê? Porque anda distraído. Sabe por quê? Porque está distante de Deus. Porque tem andado na sua própria força e não tem feito de Deus a sua estabilidade perfeita. O convite de Deus é que você viva uma estabilidade perfeita e libertadora. E quando nós desfrutamos da estabilidade de Deus, Ele nos livra de perigos ocultos que arrondam as nossas vidas. Embora muitas vezes essas coisas sejam ocultas para nós e nós não conseguimos identificar, nada foge dos olhos de Deus. Nada foge. Sabe por quê? Nós podemos ver isso na palavra em 2 Crônicas 16, 9, que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está caminhando, olhando passando os seus olhos sobre toda a terra. E Ele é aquele que pode te proteger de cair em perigos que você não está vendo. Mas quando nós estamos depositando a nossa confiança totalmente em Deus, Ele nos livra de todo e qualquer perigo oculto.
Nós podemos sempre nos abrigar nele e sermos livres. Nenhum ataque oculto pode tomar conta da sua vida. E Deus também nos liberta, nos dá essa estabilidade libertadora dos perigos visíveis. Tem os perigos que nós não vemos, mas tem perigos que nós vemos, que são visíveis. São aqueles ataques ferozes que vêm contra nós. Aqueles ataques que nós não conseguimos resistir ou vencer com a nossa força humana, mas nós sabemos que nos atacam. A palavra de Deus garante que Deus dará ordem aos anjos para nos proteger. Veja só o verso 12 e 13. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele está declarando aqui com símbolos a forma com que Deus estaria cuidando, libertando de perigos visíveis. Quando ele diz aqui sobre pedra, ele está falando que é o símbolo que é conhecido, o símbolo do pecado. Deus livra de coisas que nos levam a pecar. Deus nos livra quando nós estamos guardados nele. Nós recebemos discernimento, nós recebemos sabedoria para não ceder ao pecado, para não tropeçar em pedras. As pedras vão surgir, mas Deus vai te dar discernimento para que você não tropece em nenhuma delas. O verso 12 diz assim: te sustentarão para não tropeçares. Deus está te guardando. Provérbio 3:23 diz: andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Ele ainda diz, o salmista ainda declara lá sobre o leão, a áspide, o leãozinho, a serpente. E ele declara aqui que o leão, sendo o símbolo de coisas impossíveis e extremamente difíceis que você está enfrentando. Existem muitas situações que nós nos deparamos e que muitos de nós aqui hoje estamos enfrentando, que são situações que surgem como leão na nossa vida. E nós olhamos, Deus, como eu vou conseguir vencer? Como que eu vou conseguir superar? O nosso Deus está acima deste leão. O nosso Deus está acima das cobras, né? Que é o símbolo de pessoas más, de pessoas com intenções malignas, pessoas que armam circunstâncias malignas. Deus nos protege. Deus nos livra. É um perigo visível. Deus nos livra. A ideia do salmista é transmitir para nós que nós podemos sim vencer o impossível e sair ileso do mal, se nós colocarmos toda a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O verso 13 diz: pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pisar, meu irmão, é andar por cima. Você acha que o leão vem para te devorar, que as circunstâncias vêm para te devorar? Não. Quando você está confiando em Deus, você vai pisar no leão. Você vai ter toda a autoridade para pisar no leão, para vencer toda e qualquer situação, e você vai ultrapassar essas dificuldades. Porque lembra o que nós já vimos, Deus é altíssimo. E o Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem pisará aos pés os nossos inimigos. Ah, mas eu não tenho força suficiente para vencer essa circunstância que eu estou enfrentando. A promessa do próprio Deus é que Ele vai pisar por você. Ele está à tua frente e Ele vai te levar. Ele vai destruir todo o poder maligno contra a tua vida. E nada disso vai ter efeito contra você. Nada disso vai ter efeito contra a tua vida. Porque Isaías 54:17 declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma. Você está protegido. E o Salmo termina com uma declaração de Deus no verso 14 e 16. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. O colocarei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. O livrarei. O glorificarei. Eu vou saciá-lo com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso
que nós falamos hoje nessa palavra é privilégio daquele que confia em Deus. É privilégio daquele que abre mão das suas armas, da sua língua afiada, da sua necessidade de tirar satisfação de tudo, para confiar que Deus está no controle da sua vida. Para confiar que tudo está nos cuidados do Todo-Poderoso. Esse é um privilégio daqueles que buscam estabilidade em Deus, cujo coração se apegou a Deus em amor. Aqueles que se apegaram à ideia de fixar o seu coração, a sua vida, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aquele que se permite envolver no Todo-Poderoso, quando Deus está em primeiro lugar. Entenda que somente aquilo que Deus guarda está de fato seguro. E a tua vida é o que Deus tem de mais precioso. E você não pode continuar vivendo sem acreditar nisso. Sem acreditar que Deus, Ele está preocupado com todas as suas necessidades, Ele está preocupado com a tua salvação, Ele está preocupado em te dar vitória sobre o pecado e sobre o mal, em te separar de tudo que pode te prejudicar. Deus está preocupado com você. Só que você precisa, hoje, buscar essa estabilidade nele. Falar: Deus, eu quero me desarmar. E eu quero confiar plenamente no Teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós entregamos esse momento aqui nas Tuas mãos. Sem armas, nós rendemos as nossas vidas no Senhor. E eu peço, nos livra, nos liberta, nos protege, nos guia, nos guarda, para que nós possamos viver à sombra do Altíssimo. Missionária Central de Maringá.